Oi, pessoal, aqui é o Laboratório Crono, o Cosmo mais uma vez com vocês. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal e não só assistir os vídeos, porque senão não adianta nada, a gente precisa da sua inscrição. Aqui hoje com a nossa querida Hélida, tá? A Hélida é uma pessoa muito cara pra gente, ela hoje está trabalhando muito ligada com o Crono, tá? Porque, acima de tudo, porque a gente pensa muito parecido, tá? A gente tem uma ideia muito importante sobre a diferença entre ser empreendedor e empresariar, tá? Por quê? Empreendedor é quando a pessoa tem a característica de empreender, de ir além, de buscar algo novo, tá? E a gente pode empreender na carreira, a gente pode empreender como autônomo, a gente pode empreender quando a gente está na informalidade, tá? E do mesmo jeito que eu posso empreender com empresariar algo e transformar ideias em negócios. E esse conceito eu e Hélida partilhamos com muita facilidade e gostamos muito dele. Mas hoje a gente vai ouvir primeiro quem é a Hélida. Então conta aí pra gente, Hélida, se apresenta mesmo, conta que aqui veio. Oi, Cosmo, é um prazer estar aqui no programa. Eu sou Hélida Ferreira, eu sou de São Paulo e eu trabalhei muito tempo na área corporativa, mas lá atrás, com 18 anos, esse ano faz 30 anos que eu empreendi pela primeira vez. E eu comecei a trabalhar numa empresa, e era uma empresa de marcas e patentes, e nessa empresa eu vi a minha chefe, a dona do negócio, uma mulher muito forte, ela cuidava de tudo, e aquilo me inspirou. E eu falei, é isso que eu quero para mim. E eu comecei a empreender em paralelo com essa pessoa. Então, eu fiz várias coisas, não deu certo, depois eu entendi que eu não tinha a experiência necessária. E comecei do zero várias vezes. A última empresa que eu trabalhei foi uma multinacional, e lá eu fui lapidando tudo que eu sei hoje. Então, eu trabalhava com grandes empresas, eu mapeava processos, eu fazia projetos de melhoria para as empresas, para o atendimento, para a empresa em si. E quando eu saí dessa empresa, que foi em 2018, eu resolvi trabalhar ajudando autônomos e empreendedores. E muitas pessoas me perguntam, Hélida, se você trabalhava numa multinacional, numa empresa de alto porte, por que não trabalhar com empresários? Por que você buscou trabalhar com empreendedores? Porque como eu, as pessoas que empreendem, elas têm uma ideia. Quando eu, 30 anos atrás, comecei a empreender, eu tinha uma ideia, mas eu não tinha direcionamento. Eu fui fazendo aquilo que eu achava que era o certo. E errei muitas vezes. E eu quero ajudar autônomos e empreendedores a iniciar da forma certa, a criar processos, a ter algo definido na sua trajetória empreendedora. Porque empreender não é fácil. E quando não se tem apoio, é mais difícil ainda. Então, hoje eu dou mentoria para empreendedores que querem começar o seu negócio ou que já começaram e estão se sentindo um pouco perdidos, não sabem como chegar em outro nível e querem alavancar os seus resultados. E essa parceria, né, com o Laboratório Crono, ela veio muito a calhar, porque tanto eu como você, né, Cosmo, nós temos pensamentos iguais, ajudamos pessoas que estão no mesmo nível de trabalho, né, na sua trajetória empreendedora, e temos muitas ideias iguais. E eu gosto muito do empreendedorismo, sempre fui apaixonada pelo empreendedorismo, nessa questão de criar do novo, de inovar, de dar ideias, de discutir, de entender o que a pessoa quer e como ela vai passar isso para as outras pessoas. E eu fui lapidando esse processo com os empreendedores e entendendo cada vez mais as suas dificuldades. E hoje nós estamos num mundo em que a internet, as redes sociais tomam conta. E as pessoas falam muito, se você não é visto, não é lembrado. E nós temos grandes players aí, que tem milhões de seguidores. E eu pensei numa forma de como ajudar esses autônomos e empreendedores
a ter visibilidade e autoridade nisso, né, no que eles fazem hoje. Como eles vão ter autoridade e visibilidade no seu empreendimento. E foi onde eu percebi em mim, através do autoconhecimento, eu percebi em mim as habilidades que eu tinha. E uma das redes sociais que eu sou apaixonada é o LinkedIn. E eu comecei a ajudar alguns empreendedores no LinkedIn. E virei essa moça do LinkedIn por onde eu passo, porque eu dou palestras falando sobre a importância do LinkedIn no seu negócio, na Associação Comercial de São Paulo, às vezes até em reuniões de network, e aí quando eu falo que eu falo sobre LinkedIn, e na hora do bate-papo, do call, a pessoa, você é a moça do LinkedIn, é você que eu quero falar. Então, eu me tornei a moça do LinkedIn. Eu adoro a ideia. Eu já falei para você que a página tua no Crono vai estar escrito lá, a moça do LinkedIn. E eu acho importante a gente falar disso, porque assim, o LinkedIn, inicialmente, ele tinha uma visão pro empreendedor jovem, tá? E até pro profissional, de que era uma coisa mais distante, que ele era uma coisa das multinacionais, das empresas grandes, das empresas de porte, dos profissionais com um currículo muito sofisticado, e na realidade ele não é só isso, ele é muito mais do que isso. Ele é isto sim, ele é uma página de quase portfólios, tá? Onde as pessoas se mostram, onde é uma rede social profissional. A gente não vai no LinkedIn exatamente para falar sobre você ter ido no cinema ontem, a não ser que aquilo faça parte do seu trabalho. Mas ele vai muito mais para o lado profissional. Então eu gosto muito da ideia de que você fale um pouco dessa ligação entre empreender e o LinkedIn. Porque as pessoas, como eu falei lá no começo, empreender às vezes é melhorar a nossa carreira, é empreender, tá? E às vezes a gente pode ter algumas aptidões e habilidades que a gente faz por fora, que a gente faz além daquele trabalho tradicional, e que isso tudo no LinkedIn tem sim visibilidade, tá? Então eu queria que você falasse agora um pouquinho pra gente desse link entre empreender e LinkedIn, que te fez virar a moça do LinkedIn, tá? É bacana isso que você falou, porque as pessoas realmente não conseguem se conectar com o LinkedIn por achar que é algo distante da realidade delas. Eu ouço muito isso. Inclusive, nessa última reunião que eu fui, de network, uma moça falou assim para mim, eu trabalho na área da beleza e eu não vejo espaço para mim dentro do LinkedIn. Aí eu virei para ela e falei assim, mas como não? Existem muitas mulheres empreendedoras, mulheres líderes, gestoras, que precisam de você, do seu trabalho. Ou então, empresas que querem bonificar as suas funcionárias, seus colaboradores, e pode fazer um pacote com você, um dia de beleza dentro da empresa para as mulheres, para alavancar, incentivar a equipe a ter mais resultados. Existe uma gama de opções, né, um leque de opções dentro do LinkedIn que você pode explorar vendendo o seu produto e serviço no individual e em grupo. E aí ela pegou e falou assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. O quanto eu poderia agregar para a empresa e para gestoras, né, para líderes, porque as pessoas querem estar bem numa reunião de resultados, às vezes ela vai ganhar uma premiação, ela precisa estar apresentável. As pessoas esquecem que o LinkedIn é voltado para profissionais, para empresa, mas essas empresas, esses profissionais, eles são pessoas. E eles utilizam vários serviços. E quando você entende isso no LinkedIn, você acaba fazendo parcerias, você encontra fornecedores, você consegue fazer o network e ampliar também o seu conhecimento. Eu digo que o LinkedIn, ele não é o seu currículo, ele não é somente o portfólio da sua empresa, ele é uma extensão de você. Ele entende quem você é, o que você precisa e traz para você clientes que estão de acordo com o seu perfil. Porque ele também indica profissionais da sua área, de acordo com o seu
perfil para você se conectar. Então, o LinkedIn, para muitas pessoas, é algo difícil, algo complicado, fora da realidade delas. E quando eu mostro para elas o quanto ela pode ajudar no seu negócio, elas ficam em êxtase, porque elas não imaginavam. O LinkedIn, ele acaba sendo uma extensão do seu currículo, porque ele, além de todas as suas formações, da sua experiência, ele vai entendendo a sua linguagem. Como ele vai entender a sua linguagem? Através das suas postagens e através dos seus comentários. E ele vai cruzando as informações das pessoas que têm o mesmo pensamento que você, com os mesmos valores, e vai te trazendo. E também fazendo indicações. E ele tem muito resultado no orgânico, porque as pessoas falam assim, eu tenho o meu, não estou tendo resultado no meu perfil, mas eu preciso pagar para eu ter resultado. E eu sempre digo, primeiro você precisa ter resultado no orgânico, porque aí você vai limpar, né, fazer a faxina, deixar apresentável a sua casa, e assim você vai para um outro nível. Aí muitas vezes, eu preciso de uma pessoa só para arrumar o meu perfil. Aí eu pergunto, você limpa a sua casa, chama uma pessoa para fazer uma faxina apenas uma vez no ano e não faz a manutenção? Porque não adianta nada você pagar para uma pessoa apenas arrumar o seu perfil e você não ter esse direcionamento, não ter uma constância dentro da rede. Porque aí você não vai conseguir. E eu tenho uma paixão com o LinkedIn, porque eu sempre fui uma pessoa tímida. Lá atrás eu não dava palestra, eu não fazia vídeo. Isso aqui para mim era um bicho de 7 cabeças. E quando eu comecei na minha trajetória profissional, eu vi dentro do LinkedIn a possibilidade de falar quem eu sou, de falar um pouco de mim, do meu trabalho, sem precisar ficar expondo a minha vida pessoal, colocando fotos. Porque o LinkedIn, ele prioriza o relacionamento, a conversa, o aprendizado, a troca de informações. E isso eu sempre gostei de escrever. Eu sempre gostei de saber informações, de ter o conhecimento de outras áreas. Então, eu comecei no LinkedIn um pouco tímida, e aí eu fui crescendo, porque quando eu fui ver, as pessoas começavam a me procurar. O ano passado, eu saí de férias em dezembro, e eu não fiz nenhuma postagem durante um mês. E as pessoas me pediam conexões, perguntavam do meu trabalho, sem eu postar nada, porque eu criei uma rede de relacionamento dentro da rede. Eu comecei a ter autoridade e visibilidade. E aí eu pensei, como que eu posso ajudar empreendedores, autônomos que estão começando a ter esse resultado que eu tenho? Então, eu criei um treinamento, criei um workshop que vai acontecer agora em setembro, e eu faço consultoria sobre o LinkedIn, porque além de ser uma paixão, eu percebo que você pode ter resultado, e você é uma prova disso, né? Porque só com algumas orientações você já começou, as pessoas começaram a te chamar, já começaram a querer falar com você, com apenas algumas orientações que eu dei de início. E tem dado muito certo, e as pessoas têm tido resultado e têm me passado esse feedback. E eu fico muito feliz de contribuir de uma forma assim que esteja realmente fazendo sentido. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ensinar e quero que a pessoa tenha resultado. Não é só entregar o material e se vira. Não, eu gosto de entender, de saber se ela está tendo resultado, de acompanhar, de dar umas dicas, de falar o que ela pode fazer de melhor. E às vezes eu sou chata, porque eu dou uns puxões de orelha, eu falo que esse não é o objetivo, não é o foco, vamos para o foco, vamos fazer dessa forma que dá certo, confia. Então, eu sou aquela que pego no pé até a pessoa ter realmente o resultado. Muito bom isso, Elida. Agora a gente tem que falar um pouco mais desse universo que a gente está comentando, que é o LinkedIn, e também do empreendedor e do empresário, tá? A gente tem feito alguns trabalhos bem legais no sentido de
não só captar essas pessoas, mas assim entendê-las, tá? E eu falo sempre que a gente tem que ter um poder de escutar, tá? Porque as pessoas hoje não ouvem as outras, né? Então elas simplesmente recebem uma informação de maneira às vezes bastante torta e saem fazendo. E a gente tem ensinado muito e falado muito sobre ouvir um pouco mais o seu cliente. Eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui de falar sobre isso. Então fala um pouquinho sobre essa ideia de ouvir o cliente por inteiro. E às vezes questionar, perguntar, insistir, parecer um pouco até chato na história, porque daí a gente fica insistindo para até a gente chegar naquilo que é o conjunto como um todo do cliente, para depois a gente acionar realmente algo que a gente possa fazer para ajudar. Fala um pouquinho sobre isso, porque isso faz as pessoas te conhecerem melhor. Eu vejo hoje, Cosmos, que as pessoas estão acostumadas com o telefone sem fio. Sabe aquela brincadeira do telefone sem fio, que chega uma frase lá na frente, lá no final chega só uma palavra? E dentro das redes sociais vem acontecendo muito isso. Porque quando as pessoas chegam para mim, elas falam, olha, eu fiz isso e não teve resultado. Tá, mas qual foi o objetivo de fazer isso? Qual foi a estratégia? Não, mas fulano fala que precisa fazer dessa forma. Eu vou dar um exemplo prático. As pessoas, elas dividem o conteúdo entre pessoal e profissional. Ah, mas eu tenho que falar um pouco da minha pessoa para as pessoas me conhecerem. Mas eu não preciso falar só de mim isoladamente. Eu posso falar de mim e posso falar do meu trabalho. E colocar algum insight, alguma coisa que dê ligação com o meu trabalho. Porque senão fica uma coisa, só estou falando de mim. E aí, quando eu coloco para a pessoa, quando você for falar de você, você tem que falar de forma estratégica. E ela fala, mas como assim estratégia? E aí eu começo a fazer perguntas. Tá, mas o que esse fato que aconteceu na sua vida está ligado à reflexão que você quer deixar para as pessoas? Qual foi a reflexão que você quer deixar? Qual é o intuito de você fazer essa postagem e falar sobre isso? Aí a pessoa não sabe. Então, o meu papel é mostrar que ela tem que fazer de forma estratégica e que tudo que ela for fazer tem que ter um sentido e que as outras pessoas precisam entender e compreender. Então, geralmente o que eu faço, eu ouço a pessoa, entendo quais são os valores dela, quais são os princípios, qual a mensagem que ela quer deixar para as pessoas, qual a mensagem que ela quer deixar para o mundo. E aí a gente vai alinhando a linguagem dela, o que ela quer passar. Porque tem muito disso, a pessoa ela ama muito o empreendimento dela, o negócio dela, e ela demonstra muito a paixão que ela tem pelo negócio, mas ela não sabe passar os benefícios e os valores para as outras pessoas. Então, eu mostro muito isso para o meu cliente, para os autônomos, para os empreendedores, que não é só sobre o negócio deles, que não é só sobre eles, é pela transformação que vai fazer no outro. E aí, tendo essa conversa, fazendo várias perguntas, sendo chata, aí as pessoas entendem e começam a ter os resultados que elas precisam. Porque, além do saber ouvir o cliente, você também tem que saber como você vai passar aquela mensagem. Então, é muito importante o ouvir e também saber passar a mensagem. Pessoal, a gente está chegando já no time que a gente tem de entrevistas, que é 30, 40 minutos, tá? Então a gente precisa agora pedir para a Hélida trazer para a gente uma mensagem final, apesar da gente ter a Hélida por perto e a gente chamar ela várias vezes, porque esse assunto não se esgota aqui. A gente vai falar muito dele ainda, tá? Hélida, dá uma mensagem para esse pessoal todo que está te ouvindo. Uma mensagem que eu quero deixar é que nós somos fontes da nossa riqueza através dos nossos conhecimentos e das nossas bagagens, das nossas experiências, e que a gente não pode deixar de lado o fator que é muito importante da nossa experiência ao fazer algo. Eu vejo que muitas pessoas, elas não fazem por não se sentir capazes.
Mas tudo que você faz, todos os resultados que você tem hoje, são resultados da sua experiência, do seu conhecimento. Então, quando você se limita, por exemplo, tem o LinkedIn, que é uma ferramenta que ela faz o network, que ela faz negócios, e você se limita a não estar no LinkedIn por falta de conhecimento, ou muitas vezes eu ouço, não tenho tempo, mas reflita isso. Realmente você não tem tempo? Realmente você se sente incapaz? Se você se sente incapaz, quem pode te ajudar? Eu estou aqui, o Cosmo também está aqui para ajudar, te dar o apoio que você precisa no seu negócio, no seu empreendimento. Então, nunca se esqueça que você é capaz de fazer qualquer coisa. Basta ter o conhecimento e o desejo. Eu adorei, Érica, e eu acredito muito no desejo. Eu compartilho dessa sua opinião e penso o seguinte: a gente trabalha, a gente vive a cada dia e a gente acumula a cada dia. Só que todo dia é um novo dia para aprender. Isso. Então a gente tem que ter humildade para aprender todo dia, mas a gente nunca perde esse tudo que a gente carrega, tá? Independente da idade, tá? Hoje com a internet, então isso se acelera muito, só depende de você. O conhecimento hoje está disponível nessa maquininha, nesse telefone, nesse lugar que você estiver. Então o que acontece? Faça acontecer, acredite no seu projeto, acredite no processo e complemente. E se precisar da gente, conte com a gente. O Crono está aí para te ajudar, a Elida e o Cosmo estão aí para te ajudar. Um abração e até a próxima. Obrigadão, É isso Érica. aí. Obrigada a você, obrigada pessoal, até a próxima.